Você deve ter trapaceado. Não é possível que você tenha conseguido uma bolsa dessas. Trapaceado? Eu fiquei sem chão. Passei noites em claro trabalhando para aquela bolsa, e agora estava sendo acusado de algo que nem passava pela minha cabeça. Mas o pior ainda estava por vir. Desde criança vivia à sombra do meu irmão gêmeo, Mateus. Não é fácil explicar como é crescer sabendo que, não importa o que você faça, nunca será o suficiente. Mateus sempre foi o filho perfeito aos olhos dos nossos pais. Ele era carismático, tirava notas altas sem esforço e tinha um jeito de conquistar todos ao seu redor. Eu, por outro lado, era o que tentava demais. Cada conquista minha parecia ser apagada pelo brilho dele. Eu me esforçava, estudava até tarde, participava de feiras de ciências, mas no final os olhares de orgulho sempre iam para ele. Nossos pais, Clara e Roberto, nunca esconderam a preferência. Quando éramos pequenos, eu achava que era só uma fase. Sabe como é? Você pensa. Quando crescer, eles vão ver quem eu sou de verdade. Mas isso nunca aconteceu. Mateus era o filho dourado, o que podia errar e ainda ser elogiado. Eu lembro de uma vez, no ensino fundamental, quando ganhei um prêmio por um projeto de ciências. Cheguei em casa com o troféu empolgado, achando que finalmente teria um momento de glória. Minha mãe olhou, deu um sorriso forçado e disse: "Que bom, Lucas. Mas o Mateus também tirou 10 na prova de matemática hoje." Meu pai nem levantou os olhos do jornal. Era como se eu fosse invisível. O pior não era só a falta de reconhecimento, era o peso das críticas. Se eu tirava um 8, era porque não me dediquei o suficiente. Se Mateus tirava um 7, era porque ele estava distraído, mas é brilhante. Eu me lembro de noites em que ficava acordado, tentando entender o que havia de errado comigo. Por que eu nunca era o bastante? Porque mesmo sendo gêmeos, éramos tratados como se pertencêssemos a mundos diferentes. Tudo mudou quando conquistei uma bolsa de estudos para Hampton College. Foi um momento de virada. Eu tinha passado meses me preparando, escrevendo redações, coletando cartas de recomendação, estudando para as provas. Quando recebi a carta de aceitação, senti pela primeira vez que talvez eu pudesse ser mais do que a sombra de Mateus. Mas essa alegria durou pouco. Na mesma noite em que mostrei a carta aos meus pais, tudo desmoronou. Eu estava na sala, segurando a carta com orgulho, esperando algum tipo de parabéns. Em vez disso, minha mãe cruzou os braços e disse, com um tom frio: "Como você conseguiu isso, Lucas? Isso não parece certo." Meu pai foi mais direto: "Você deve ter trapaceado. Não é possível que você tenha conseguido uma bolsa dessas." Trapaceado? Eu fiquei sem chão. Passei noites em claro trabalhando para aquela bolsa. E agora estava sendo acusado de algo que nem passava pela minha cabeça. Mas o pior ainda estava por vir. Dias depois, descobri que meus pais haviam enviado uma denúncia a Hampton College, alegando que eu tinha plagiado minha redação de candidatura. Plágio. Uma palavra que nunca fez parte da minha vida, mas que, de repente, estava sendo usada para me destruir. A escola abriu uma investigação e eu fui chamado para me explicar. Passei semanas angustiado, tentando provar que meu trabalho era legítimo, enquanto meus pais continuavam a me tratar como um impostor. Mateus, por sua vez, permanecia em silêncio. Ele não me defendia, mas também não parecia feliz com o que estava acontecendo. Havia algo nos olhos dele, um peso que eu não entendia na época. Não aguentei mais ficar em casa. A tensão era insuportável. Cada conversa com meus pais parecia uma acusação, cada olhar uma desconfiança. Foi quando decidi procurar meu padrinho, André. Ele sempre foi uma figura diferente na minha vida, alguém que me ouvia sem julgar. Quando bati à porta dele com uma mochila nas costas e a carta da bolsa amassada na mão, ele não hesitou. "Entra, Lucas. Vamos resolver isso juntos", ele disse, com uma calma que me fez sentir pela primeira vez em muito tempo que eu não estava sozinho. André ouviu toda a história. Contei sobre as acusações, sobre o favoritismo, sobre como eu me sentia invisível na minha própria família. Ele não tentou amenizar as coisas ou dizer que eu estava exagerando. Em vez disso, ele pegou o telefone e começou a fazer ligações. "Vamos descobrir a verdade", ele disse. Naquele momento, eu não sabia o que ele queria dizer com isso, mas senti um fio de esperança. Talvez, com a ajuda dele, eu pudesse provar que não era o vilão que meus pais pintavam. O que eu não sabia era que a verdade ia muito além do que eu imaginava. Havia segredos enterrados na nossa família, coisas que Mateus sabia e que, por algum motivo, ele ainda não tinha coragem de revelar, mas isso estava prestes a mudar. Eu estava na casa do André, meu padrinho, tentando encontrar um pouco de paz depois de tudo o que aconteceu. A acusação de plágio na Hampton College ainda pairava sobre mim como uma nuvem escura. Cada vez que eu tentava me concentrar em algo, as palavras dos meus pais ecoavam na minha cabeça. "Você trapaceou, Lucas. Não é possível que tenha conseguido isso sozinho. Como alguém pode acreditar tanto no pior de você?" Era como se eles quisessem me apagar, como se minha existência fosse um inconveniente. André era diferente. Ele não me olhava com desconfiança ou pena. Naquela primeira noite na casa dele, sentamos na sala com uma xícara de café quente na mão e ele me deixou falar. Contei tudo. O favoritismo com Mateus, as críticas constantes, a bolsa que deveria ser meu momento de glória e que virou um pesadelo. Ele ouviu em silêncio, só interrompendo para fazer perguntas pontuais, como se estivesse montando um quebra-cabeça na cabeça. "Você já pensou que isso pode não ser só sobre a bolsa?" Ele perguntou com um olhar sério. Eu não entendi na hora, mas aquela frase ficou martelando na minha mente. Nos dias seguintes, André começou a agir. Ele era advogado, aposentado, mas ainda tinha contatos e sabia como mexer as peças certas. Ele entrou em contato com a Hampton College, pedindo detalhes sobre a denúncia de plágio.
A escola confirmou que a acusação veio de um e-mail anônimo, mas com informações tão específicas que só podia ter vindo de alguém próximo. Isso me deixou ainda mais confuso. Quem faria isso? Meus pais? Algum colega com inveja? Ou, pior ainda, Mateus. Eu não queria acreditar que meu irmão fosse capaz de algo assim. Apesar de tudo, ele nunca tinha sido cruel diretamente. Ele era o favorito, sim, mas às vezes eu via um olhar dele que parecia perdido. Como se ele soubesse que algo estava errado, mas não soubesse como lidar com isso. Ainda assim, a dúvida começou a crescer. E se Mateus tivesse ajudado nossos pais a me sabotar? A ideia me deixava enjoado, mas eu não podia descartá-la. André sugeriu que a melhor forma de esclarecer as coisas era confrontar a situação de frente. Ele propôs marcar um encontro com Mateus, em um lugar neutro, longe dos nossos pais. Se ele sabe de algo, vamos descobrir, disse André, com uma confiança que eu queria ter. Eu hesitei. Confrontar Mateus significava abrir uma porta que eu não tinha certeza se queria abrir. E se ele negasse tudo? Ou pior, e se ele confirmasse? No final, concordei. André conseguiu convencer Mateus a nos encontrar em um café no centro da cidade. Quando cheguei lá, meu coração estava disparado. Mateus estava sentado em um canto, olhando para uma xícara de chá que ele nem tinha tocado. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras que eu nunca tinha notado antes. Quando me sentei, ele não olhou nos meus olhos. "O que você quer, Lucas?" Ele perguntou com a voz baixa. Era a primeira vez em muito tempo que estávamos sozinhos, sem nossos pais para ditar o tom da conversa. Eu respirei fundo e fui direto, ao ponto. "Mateus, você sabe alguma coisa sobre a denúncia de plágio? Sobre o que está acontecendo comigo?" Ele ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não ia responder. Então, ele levantou o olhar e havia algo novo ali. "Culpa. Não fui eu quem enviou o e-mail", ele disse finalmente. "Mas eu sei quem foi." Meu estômago deu um nó. "Quem?" perguntei, embora já tivesse um palpite. Ele hesitou, mexendo na xícara, e então soltou. "Foi o papai. Ele e a mamãe planejaram tudo. Eles não queriam que você fosse para a Hampton." Eu senti o chão sumir. Meus próprios pais? Eu sabia que eles me tratavam diferente, mas isso era outro nível. Era traição. Era como se eles quisessem garantir que eu nunca tivesse uma chance de brilhar. Mateus começou a falar, e cada palavra era como um peso caindo sobre mim. Ele disse que não era a primeira vez. Durante anos, nossos pais sabotaram minhas conquistas de formas que eu nunca imaginei. Eles escondiam meus materiais de estudo antes de provas importantes, inventavam tarefas para me manter ocupado, até falaram com alguns professores para garantir que eu não recebesse crédito por projetos em grupo. Tudo isso para manter Mateus no pedestal e eu no chão. "Por que você não me contou?" perguntei, tentando segurar a raiva e a dor. Mateus baixou a cabeça. "Eu não sabia como. No começo, eu achava que era normal. Eles me diziam que você precisava de um empurrão para se esforçar mais. Mas aí eu comecei a perceber que não era isso. Eles queriam te apagar, Lucas. E eu deixei isso acontecer." Ele estava tremendo. E eu percebi que ele também estava sofrendo. Não do mesmo jeito que eu, mas de um jeito diferente. Ser o favorito não era o conto de fadas que eu imaginava. Naquele momento, algo mudou entre nós. Pela primeira vez, eu vi Mateus não como o inimigo, mas como alguém preso na mesma armadilha que eu. Ele estava começando a se rebelar contra o papel que nossos pais tinham imposto a ele. Mas o que ele disse em seguida me deixou ainda mais abalado. "Tem mais, Lucas. Eles estão planejando algo pior. Eles querem garantir que você nunca consiga se levantar." Eu saí daquele café com a cabeça girando. André estava esperando do lado de fora, e quando contei o que Mateus revelou, ele não pareceu surpreso. "Eu imaginava que tinha algo maior por trás disso", ele disse. "Agora precisamos de provas, e precisamos agir rápido." Ele já estava pensando nos próximos passos, mas eu ainda estava tentando processar o que tinha ouvido. Meus pais não só me rejeitavam, eles estavam ativamente tentando destruir meu futuro. E Mateus, meu irmão gêmeo, sabia disso o tempo todo. Depois daquele encontro com Mateus no café, eu sentia como se estivesse vivendo em um pesadelo do qual não conseguia acordar. As palavras dele ecoavam na minha mente. Eles estão planejando algo pior. Meus próprios pais, as pessoas que deveriam me proteger, estavam trabalhando ativamente para me derrubar. Era difícil processar. Eu cresci sentindo o peso do favoritismo, mas descobrir que havia um plano deliberado para me sabotar era como levar um soco no estômago. E pior ainda, a ideia de que Mateus sabia de tudo e por tanto tempo ficou em silêncio. André, meu padrinho, parecia ser a única âncora me segurando. Na manhã seguinte ao encontro, ele já estava na sala, com papéis espalhados na mesa e o telefone na mão. "Lucas, precisamos agir com estratégia", ele disse, com aquele tom firme que me fazia confiar que ele sabia o que estava fazendo. "Seus pais estão jogando sujo, mas eles não são tão espertos quanto pensam. Vamos encontrar as brechas." Eu queria acreditar nele, mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de não conseguir provar minha inocência na Hampton College. Medo de perder a bolsa. Medo de que meus pais conseguissem, de fato, apagar qualquer chance que eu tivesse de construir um futuro. André começou a investigar mais a fundo a denúncia de plágio. Ele conseguiu acesso aos e-mails enviados à escola graças a um velho amigo que trabalhava no setor administrativo da Hampton. O que descobrimos foi ainda mais perturbador. Não era só um e-mail anônimo. Havia uma série de mensagens, todas enviadas de contas falsas, mas com detalhes que só alguém muito próximo poderia saber. Trechos da minha redação, datas de entrega dos meus projetos, até comentários que eu fiz em conversas privadas com meus pais sobre meus sonhos de estudar na Hampton. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para me pintar como um fraudador. Eu sentia um misto de raiva e desespero. Como eles podiam fazer isso?
Como podiam dedicar tanto tempo e energia para me destruir? André, sempre racional, me pediu para focar. Não é hora de sentir, Lucas. É hora de agir. Precisamos de provas concretas para virar esse jogo. Ele sugeriu que tentássemos rastrear as contas de e-mail, mas isso levaria tempo. Enquanto isso, ele teve outra ideia. Conversar com pessoas que poderiam saber mais sobre o que estava acontecendo em casa. Professores, vizinhos, até amigos de Mateus. Alguém tinha que ter visto algo. Foi aí que decidimos falar com Carolina, uma amiga próxima de Mateus da escola. Ela era uma das poucas pessoas com quem ele ainda mantinha contato regular. E eu sabia que ele confiava nela. Marcamos um encontro em um parque, longe de olhares curiosos. Quando Carolina chegou, parecia nervosa, olhando ao redor como se temesse ser seguida. Mateus me contou algumas coisas, ela disse hesitante. Mas ele me fez jurar que eu não ia contar pra ninguém. Eu senti um aperto no peito. O que mais ele estava escondendo? Depois de alguma insistência, Carolina cedeu. Ela contou que Mateus vinha se sentindo cada vez mais pressionado pelos nossos pais. Eles não só favoreciam ele, mas exigiam que ele mantivesse a imagem de filho perfeito a qualquer custo. Eles controlam tudo, Lucas, ela disse. O que ele faz com quem fala, até o que ele posta nas redes sociais. E quando você conseguiu a bolsa, eles surtaram. Disseram que isso ia desequilibrar a família. Desequilibrar? Eu não entendia. Como o meu sucesso podia ser uma ameaça? Carolina então revelou algo que me fez gelar. Meus pais haviam criado uma segunda inscrição para a bolsa da Hampton, em nome de Mateus, usando partes do meu trabalho. Eles queriam garantir que, se eu fosse aceito, Mateus também fosse, para que ele continuasse sendo o centro das atenções. Mas quando Mateus não passou na seleção, eles decidiram atacar minha candidatura. A denúncia de plágio era só a ponta do iceberg. Eles estavam dispostos a qualquer coisa para me manter no chão. Eu saí daquele encontro com o coração pesado, mas também com uma determinação nova. André estava certo. Precisávamos de provas. E pela primeira vez, eu senti que Mateus poderia ser a chave para isso. Ele estava começando a se abrir, a sentir o peso do que nossos pais estavam fazendo. Mas ele ainda estava em casa, sob o controle deles, e eu não sabia até onde ele iria para nos ajudar. Dias depois, André recebeu uma ligação de um contato na Hampton. A escola estava disposta a me dar uma chance de apresentar minha defesa, em uma audiência formal, mas havia um prazo, 2 semanas. Se eu não conseguisse provas concretas até lá, a bolsa seria cancelada, e minha reputação na escola estaria arruinada. O tempo estava contra mim, e a pressão era esmagadora. Enquanto isso, soube por Carolina que meus pais estavam tomando medidas drásticas. Eles decidiram mandar Mateus para um internato, a Westfield Academy, do outro lado do estado. Oficialmente, era para dar a ele uma educação de elite, mas eu sabia a verdade. Eles queriam afastá-lo de mim, garantir que ele não pudesse me ajudar. Mateus estava sendo isolado, e eu não tinha como falar com ele. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Naquela noite, enquanto eu tentava organizar meus pensamentos, André entrou na sala com uma expressão séria. Lucas, recebi uma mensagem. É do Mateus. Meu coração disparou. Ele havia conseguido enviar uma carta de alguma forma do internato. A carta era curta, escrita às pressas, mas trazia uma promessa. Eu sei que fiz coisas erradas, Lucas, mas vou consertar isso. Tem algo a caminho. Fica de olho no correio. Junto com a carta, ele mencionava um pendrive. Algo que, segundo ele, poderia mudar tudo. Eu não sabia o que esperar, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que havia uma luz no fim do túnel. Mateus estava do meu lado, mesmo que a contragosto. Mas o que ele tinha encontrado? E seria o suficiente para enfrentar nossos pais? Os dias após a carta de Mateus foram uma mistura de ansiedade e esperança. Eu não parava de pensar no que ele quis dizer com "tem algo a caminho". Um pendrive? O que poderia estar nele? E como ele conseguiu enviar algo do internato, onde, segundo Carolina, ele estava praticamente incomunicável? Cada vez que o correio chegava, eu corria para verificar, mas nada aparecia. O prazo para a audiência na Hampton College estava se aproximando, e a pressão parecia apertar meu peito como um torno. Eu sabia que, sem provas concretas, minha bolsa estaria perdida, e com ela, qualquer chance de escapar da sombra que meus pais jogavam sobre mim. André tentava me manter focado. Ele passava horas revisando documentos, falando com contatos e preparando uma estratégia para a audiência. Se o que Mateus prometeu for real, pode mudar tudo, ele dizia, com aquela calma que me fazia acreditar que ainda havia uma saída. Mas eu não conseguia evitar o medo. E se o pendrive nunca chegasse? E se fosse só uma promessa vazia do meu irmão, uma tentativa de aliviar a própria culpa? Afinal, ele passou anos em silêncio enquanto nossos pais me sabotavam. Por que eu deveria confiar nele agora? Na terceira manhã após a carta, o correio trouxe um envelope pequeno, sem remetente. Meu coração disparou quando o abri e vi um pendrive preto, simples, embrulhado em um pedaço de papel com a letra de Mateus. Desculpe por tudo, Lucas. Isso é tudo que eu tenho. Use com cuidado. Tremendo, conectei o pendrive ao laptop de André. O que encontrei ali mudou tudo o que eu pensava sobre minha família. O pendrive continha uma coleção de arquivos, áudios, capturas de tela, mensagens de texto e até páginas digitalizadas de um caderno que parecia ser o diário de Mateus. Comecei pelos áudios. Eram gravações de conversas entre meus pais, feitas às escondidas. Em uma delas, ouvi a voz da minha mãe, fria e calculista. Se o Lucas for para a Hampton, vai ser um problema. Ele vai começar a achar que é melhor que o Mateus. Meu pai respondeu, com um tom que eu nunca tinha ouvido. Não se preocupe. Já mandei o e-mail. Eles vão investigar e tirar a bolsa dele. Cada palavra era como uma facada.
Eles não só admitiam a denúncia de plágio, mas falavam como se fosse uma estratégia planejada há tempos. As capturas de tela eram ainda mais chocantes. Havia mensagens entre meus pais e um professor da minha escola, alguém que eu considerava justo. Eles pediam que ele observasse meu trabalho de perto, insinuando que eu poderia estar trapaceando. Em outra mensagem, minha mãe encaminhava uma cópia da minha redação para a bolsa, com anotações sobre como editá-la para parecer plágio. Era como se eles tivessem construído um caso contra mim com uma precisão assustadora. O diário de Mateus era a parte mais difícil de ler. Ele escrevia sobre como se sentia preso, obrigado a ser o filho perfeito, enquanto via nossos pais destruírem minhas chances. Em uma página, ele confessou: eu sabia que o Lucas não tinha feito nada de errado, mas eu tinha medo de falar. Eles me diziam que, se eu não seguisse o plano, eu ia acabar como ele. Ler isso me deixou dividido. Parte de mim queria odiar Mateus por sua covardia, mas outra parte entendia que ele também era vítima de uma dinâmica doentia. O dia da audiência na Hampton College chegou como uma tempestade que eu sabia que não podia evitar. Acordei com o estômago embrulhado, sentindo o peso de tudo o que estava em jogo. Minha bolsa, minha reputação, minha chance de finalmente escapar da sombra que meus pais e Mateus haviam lançado sobre mim por tantos anos. A mensagem de Mateus, dizendo que tentaria estar lá, ainda ecoava na minha cabeça, mas eu não tinha certeza se podia contar com ele. Ele estava tão preso quanto eu, talvez até mais, e a ideia de enfrentá-lo, ou pior, enfrentá-lo contra nossos pais me deixava dividido entre esperança e medo. André e Mariana estavam prontos. Na noite anterior revisamos cada detalhe do caso. Mariana tinha organizado as provas do pendrive em uma apresentação clara. Os áudios dos meus pais planejando a denúncia de plágio, as mensagens manipulando professores, o diário de Mateus,